De volta, falando das coisas da política nacional, e o Luiz Felipe Nunes está aqui conosco, porque ontem o assunto foi o Tarcísio, né? A visita do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a decisão que parecia já ter tomado, porque ele já tinha anunciado oficialmente pelas redes sociais, de que ele concorre ao governo do estado de São Paulo. Hoje teve o Tarcísio andando por aí, o Luiz Felipe estava nessa pauta e traz tudo que tem de novidade nesse assunto. Fala, Luiz Felipe, tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde, Ronald, boa tarde, Zaidan, Manuel, a todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Felipe, hoje, tudo bem? Boa tarde, Zaidan, acompanhei essa chamada agenda do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a reinauguração da Estação Júlio Prestes, muito conhecida pelos cidadãos de São Paulo, fica no centro da capital paulista, passou por reformas, recebeu 42 milhões de reais em investimentos, e o governador esteve por lá, falou um pouco sobre as reformas, mas ele queria mesmo falar de política, Ronald. Ele que nem sempre se dispõe a, depois de um evento, falar com jornalistas, ele muitas vezes apenas faz o pronunciamento e vai embora. Hoje foi responder aos jornalistas e deixou bem claro que queria falar de política, queria dar alguns recados, porque ontem, no mesmo dia em que visitou o Jair Bolsonaro, ele também recebeu um comentário de Gilberto Kassab. Kassab, presidente nacional do PSD, secretário estadual de Tarcísio de Freitas, responsável pela articulação política, e que em uma entrevista ao portal UOL falou que Tarcísio de Freitas precisaria ter uma identidade, não poderia ficar submisso a Jair Bolsonaro. Hoje Tarcísio de Freitas foi questionado sobre isso e disse que não é submisso, mas sim leal. Eu sou uma pessoa de valores, então eu sempre vou ser grato a quem me estendeu a mão, a quem abriu as portas. É fácil você estar do lado quando a pessoa está bem. Difícil, e você às vezes não vê muito isso na política, é estender a mão quando a pessoa está na pior, quando a pessoa precisa da sua ajuda, quando a pessoa perdeu o poder, quando a pessoa está privada da sua liberdade. E é nesse momento que os amigos aparecem, para dizer, estou contigo, conta comigo. Isso não tem absolutamente nada a ver com submissão, absolutamente nada a ver. Tarcísio não citou nominalmente, de maneira tão clara, Gilberto Kassab, mas todo mundo sabia o que ele estava falando. Logo na sequência, jornalistas sentiram que Tarcísio de Freitas estava aberto a falar sobre o assunto, portanto, houve uma pergunta de como o senhor avalia Gilberto Kassab e a articulação que ele faz depois de ter 3 pré-candidatos no mesmo partido à presidência da República, fazer uma fala como essa, e mesmo assim tem ministro na esplanada dos ministérios. Tarcísio respondeu. Ele é um dirigente importante, um dirigente nacional, e aí ele fala como dirigente nacional dentro daquilo que ele acredita. Obviamente, dentro da atuação de governo, a gente vai exigir que ele esteja, sempre aderente àquilo que é a diretriz de governo. Isso ele tem feito na sua relação, por exemplo, com os municípios, no seu dia a dia. Isso aqui é importante. Sobre vice-candidaturas, apurei que existem 3 nomes principais. Já que Tarcísio de Freitas diz que realmente será candidato à reeleição, ele precisa escolher um vice. É bem possível que ele escolha um candidato ou do PSD, partido de Gilberto Kassab, ou do PL, partido de Jair Bolsonaro, esses 2 protagonistas desta história. Do PSD, o nome favorito é Felício Ramute, atual vice-governador já do estado de São Paulo, ou o próprio Gilberto Kassab, que diz que seria uma honra estar neste posto. Do PL, caso essa vaga vá para o partido, o principal nome é do presidente da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, André do Prado. É uma definição que deve ficar apenas, como sempre, para depois do Carnaval, onde haverá reuniões para definir quem será esse nome, Ronald. Muito bem. Valeu, Luiz. Valeu. Obrigado, hein? Luiz acompanhou. A imprensa adora, né? Porque não é fácil. Quando você vai numa pauta, o governador vai falar, não, saiu pela parte do fundo. O prefeito vai falar, não fala. O ministro vai falar, não fala. Aí é complicado. Hoje partiu do governador querer falar, e muito se deu pela fala do Kassab de ontem, né, Zaidan? Que citou aí a tal da submissão. Exato. É claro que quando o Tarcísio diz que é raríssimo na política que alguém estenda a mão a outro, quando esse outro está por baixo, perdeu o poder, perdeu relevância, mas não é o caso, né? Não é o caso. O Tarcísio continua como candidato ao governo de São Paulo. Ele agora só sairia
numa candidatura à presidência num cenário completamente diferente do atual, com uma situação de desistência do Flávio Bolsonaro e tal. Só assim haveria, e mesmo assim, caso, com a saída do Flávio, repito, nessa hipótese que hoje parece inverossímil, o Bolsonaro apontasse o Tarcísio como seu candidato. Então o Tarcísio é candidato ao governo de São Paulo. E mesmo assim ele continua dependendo do apoio do Bolsonaro, do apoio do bolsonarismo, né? E, aliás, a disputa para a prefeitura de São Paulo, a disputa pelo cargo de prefeito de São Paulo já mostrou isso. Foi um parto, quase que o atual prefeito, Ricardo Nunes, não vai para o segundo turno, porque uma parte dos eleitores de Bolsonaro foram com o Pablo Marçal, né? E identificaram no Marçal uma proximidade ideológica muito maior do que o Ricardo Nunes. E aí a dúvida é quem... Os três estavam ali, um deles ficaria fora. E quase que sobra para o Ricardo Nunes, que no fim foi reeleito. E o Tarcísio sabe disso, ele ainda precisa dos votos do Bolsonaro. Agora, isso não apaga o fato de que eles são muito próximos. O Tarcísio, como político, disputando eleições, eleito governador de São Paulo, é obra de Jair Bolsonaro. E esse vínculo, inclusive essa dependência do apoio do Bolsonaro, não se encerrou, né, Ronald? Definitivamente não, Zaidan. E essa definição aí de quem vai ser o vice, e eu achei interessante quando o Tarcísio começa a explicar o perfil do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que aliás estará na segunda-feira aqui no Jornal Gente, pela manhã, né? Quando ele começa a explicar o perfil do Kassab, e essa coisa de a generalidade mesmo, né? Ele, como sempre preceituou, ele não é nem centro, nem direita, nem esquerda, muito pelo contrário, e está ali para compor governos, né? Porque ele já compôs todo tipo de governo, ele como pessoa física, ele como dirigente político, e enfim. Então acho que a definição do Tarcísio, por mais que ele estivesse incomodado com a expressão usada pelo secretário do governo dele, né, e também presidente do partido, foi muito clara, acho que foi bem aquilo que realmente é. E ainda acena com a possibilidade, pelo que o Luiz escreveu aqui, do Kassab ser vice. O Kassab já teve planos de ser governador de São Paulo quando foi prefeito, né, quando herdou a prefeitura e depois foi eleito, teve plano de ser governador do estado. Acho que ele acabou com essa ideia de ser ou governador ou voltar a ser prefeito ou qualquer outro tipo de cargos do executivo. Mas acho que o Tarcísio exemplificou bem ali nessa alinhavada do que é o Gilberto Kassab. É exatamente isso, essa pluralidade, se é que essa palavra se aplica com toda a origem, né, a etimologia da palavra para o Kassab, viu, Zaidan? E o Kassab, o Felipe até citou a possibilidade de ele ser escolhido como candidato a vice na chapa encabeçada pelo Tarcísio de Freitas. E aí, claro, ele já voltaria a fazer projeções, né? Porque é o último mandato do Tarcísio. Em 30, o Tarcísio terá de disputar outra coisa, outro cargo, Senado, presidência, mas não o governo de São Paulo. E ele, se está como vice, passa a ser uma espécie de candidato natural, né? E ele é dono de um partido que tem grande participação nos fundos partidário e eleitoral, uma grande participação, e quer ampliar essa participação. E é um partido que abriga, por exemplo, o Eduardo Paes, que ao mesmo tempo que dá piscadelas para o PL no Rio, quer que o seu palanque seja também do Lula, agora em 2026. Ele é candidato ao governo de São Paulo, ao governo do Rio, e quer que o Lula tenha no seu palanque acesso livre, que o Lula possa fazer do palanque dele, Eduardo Paes, o seu palanque de discursos para os fluminenses, né? Tem o Rodrigo Pacheco, e ao mesmo tempo tem 3 ministros no governo Lula, e ao mesmo tempo ele, Kassab, está no governo Tarcísio, e tem Ratinho Júnior, tem agora Ronaldo Caiado, tem Eduardo Leite. Ou seja, o Kassab, ele faz questão, e faz isso explícita e publicamente, de manter todas as portas abertas para si e para o seu partido, né, Ron? É isso, exatamente